Não existe uma verdade absoluta. Se o que eu falo hoje, amanhã eu posso mudar de ideia, desconstruir na minha concepção, por que que a gente vai memorizar? A prática da memorização, algo que emburrece, que priva o aluno de aprender de fato, porque tira ele desse centro, tira ele dessa postura ativa, e assim a gente se esquece de tudo. Como que você enxergava a memorização antes e como que você enxerga a memorização agora dentro de uma perspectiva clássica? Pois é, na faculdade progressista, moderna, a gente aprende muito a desconstruir os padrões tradicionais de educação. E o que são esses padrões tradicionais de educação? Nada mais é do que essa concepção de quem é o aluno, o professor, o estudante, que vem da tradição cristã. Então, olhar para o aluno como alguém que é corrompido pelo pecado, isso é um absurdo, é um escândalo na universidade moderna. Para o progressismo, o aluno tem que ser o centro do processo. Se as habilidades, não forem construídas por ele, então não é significativo e não tem valor. A memorização é só uma decoreba. Como o Paulo Freire fala, tem 2 obras que eu li durante a universidade, que depois eu fui perceber assim, que eram realmente distorções perversas daquilo que a palavra de Deus nos aponta, que é o Pedagogia do Oprimido e o Pedagogia da Autonomia. No Pedagogia do Oprimido, ele fala, por exemplo, que a educação numa visão tradicional é aquela em que aqueles que julgam que sabem de alguma coisa, depositam, fazem depósitos na mente daqueles que eles mesmos julgam que nada sabem, que seriam os alunos. Então, ele coloca um juízo de valor como se todo educador fosse opressor, quando ele tenta transmitir um conhecimento, uma verdade, uma tradição, qualquer conhecimento que não seja construído pelo próprio aluno. E fazendo isso, ele coloca o educador numa posição só de mediador, como se ele fosse alguém desnecessário, quase desnecessário, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então a gente vê assim uma visão rasa sobre o conhecimento, relativa, porque eu construo o meu, você constrói o seu. Então não tem uma base, um fundamento comum, Se não existe uma verdade absoluta, se o que eu falo hoje, amanhã eu posso mudar de ideia, desconstruir na minha concepção, por que que a gente vai memorizar? E então a memória passa a ser desprezada, como se fosse só algo cognitivo, a prática da memorização, algo que emburrece, que priva o aluno de aprender de fato, porque tira ele desse centro, tira ele dessa postura ativa, e assim a gente se esquece de tudo. O Santayana falava que a civilização que se esquece do passado está fadada a repetir os mesmos erros. E é isso que a gente acaba fazendo, A gente não olha para o passado e aprende. A gente se esquece das coisas que foram já aprendidas ao longo do tempo e constrói as coisas sem saber para onde a gente está indo. Então, infelizmente, essa visão acabou prejudicando os meus primeiros meses em salas, porque o Lucas falava, tem que fazer memorização, quadros de memorização, mas eu desprezava aquilo no meu coração, eu falava, tudo bem, eu vou fazer um pouquinho, mas não é uma coisa assim importante, central, E aí, ao longo da minha prática, percebendo que aquilo não estava funcionando, eu fui seguir o que eles tinham falado, E depois de colher os resultados, ver que realmente funciona, eu fui também entender melhor que o problema estava no meu coração, no fundamento do que eu acreditava. Então, compreendendo isso, de que a verdade é absoluta, não é relativa, de que o aluno não é o protagonista, o Senhor Deus é o protagonista, Ele é a verdade que se revela na palavra e também na criação, por isso eu posso conhecer a verdade, Ele criou leis
e eu posso conhecer essas leis porque ele me deu cognição para isso, né? Então, eu posso conhecer absolutos. E esses absolutos, essas verdades, eu preciso memorizar. Porque se eu não memorizo, não faz parte de quem eu sou. Eu não domino aquele conhecimento. Eu não tenho como produzir nada, aplicar esse conhecimento a nada. Porque ele realmente não existe no meu coração, na minha mente. Por isso que os clássicos falavam de coração, de cor. Não é decoreba, algo mecânico, algo enfadonho. Mas é realmente o centro, o cerne do conhecimento. Se você não memorizou aquilo, você não aprendeu. Se a sua memória não está sendo cultivada, você não tem como construir algo, como aprender algo, como produzir algo, porque você não tem nada para trabalhar com, né? Algo muito importante dentro dessa perspectiva é a ideia de repetição. Eu gosto de falar que a gente é igual um pendrive, né? Que coloca lá o pendrive dentro do computador, passa o arquivo, pronto, já sabe. E a gente não é assim, né? O Senhor fala muitas vezes na palavra dele sobre isso, de que a gente precisa se lembrar, a gente precisa de memoriais. O povo de Deus lá no deserto rodava, e eram as mesmas lições, né? Então a gente precisa repetir, a gente precisa fazer isso, senão a gente vai se esquecer das verdades importantes. E o professor é central nesse aspecto, porque ele exerce o papel de representante de Deus. Então ele vai trazer a verdade revelada, ele vai ser o mestre, ser o exemplo, ser o modelo para o aluno. Ele também precisa ter esse conhecimento do arcabouço da memória dele para poder transbordar isso para os alunos. Dentro do currículo clássico, então, onde que a memorização ela se encontra? Só nos anos iniciais, ao longo de todo o ano, de toda a formação dele? Como que se dá esse processo de memorização? A gente tem a memória como algo central na educação clássica por todo o percurso. Se você olhar até mesmo nos documentos dos monastérios, você vai ver como era importante essa questão de guardar no coração as verdades importantes. E esse resgate que a gente está tentando fazer da educação clássica, dentro de uma perspectiva atual, o que a gente tem? A gente tem várias abordagens de resgate. E uma delas, que a gente gosta muito, é a da Dorothy Sayers, né? Que vai olhar para o currículo do Trivium, que era utilizado na era medieval, né? E vai entender, então, a gramática, a dialética e a retórica não só como disciplinas, mas como vai relacionar essas matérias, essas áreas, com o desenvolvimento da criança, com etapas do desenvolvimento. Então, ela vai dizer, olha, a gramática, que é na literatura clássica, né? Seria o estudo da linguagem, aprender a nomear as coisas, a trabalhar com a linguagem e tudo mais. O que a gente pode relacionar isso com o desenvolvimento da criança? Aquela primeira fase em que ela está aprendendo as coisas básicas sobre o mundo. Nomear todas as coisas, aprender a desenvolver a fala, aprender a desenvolver a escrita, aprender a ler com qualidade, com profundidade. Nessa fase, ela chama a criança de esponja, porque ela fala que a criança tem muito mais capacidade de absorver aquelas verdades, aqueles fatos. Então, a gente vai aproveitar esse momento e vai potencializar, né, esse momento, dando para ela aquilo que é essencial de cada matéria. A gente vai selecionar ali o que é essencial para ela saber sobre história, o que é essencial para ela saber sobre ciências, geografia. E aí a gente vai repetir esses conteúdos, né, de forma cíclica, de forma que até os 10, 12 anos, ela já passou por toda o vocabulário básico de todas as disciplinas. Então, isso vai facilitar, porque quando ela chegar lá na fase da dialética, e a dialética ela fazia essa relação entre as disciplinas, né? Essa ideia de ser mais inquiridor, mais questionador, de querer encontrar falácias, falhas e tudo mais. Então, ela relacionou isso com essa segunda fase, que seria ali Fundamental 2, mais ou menos. Quando a criança tem essa base na gramática, ela chega então na dialética, ela consegue fazer essas relações porque ela já tem aquele fundamento das coisas que aconteceram,
ou do que existe na criação de Deus, das leis. Tudo isso ela já tem como fundamento, então ela consegue erguer seu prédio. E, por fim, a fase da retórica, que seria ali o momento de encontrar sua vocação, de aplicar tudo aquilo que ela conheceu, que ela desenvolveu ao longo do percurso, da trajetória de estudos, em algo para a glória de Deus e para o bem dos outros, né? Então, ela propõe isso de forma breve, porque ela não era educadora, ela não escreveu um tratado sobre educação. Na verdade, ela deu uma palestra em Oxford e, como era uma palestra para educadores e pessoas que estudavam psicologia, que era a gênese ali da psicologia, né, o contexto histórico, então ela propôs isso, né, porque ela estudava muito os medievais, ela era estudiosa dessa área. Então, ela propôs. Então, dentro dessa perspectiva, a criança, nessa primeira fase, ela tem essa facilidade em memorizar. Por isso, a gente dá uma ênfase maior na memorização. Não significa que, ao longo do processo, na dialética e na retórica, ela não vai memorizar também. Pelo contrário, quando ela chegar lá na retórica e ela for fazer um discurso, um debate, ela vai ter que memorizar o discurso dela, né, que ela mesma desenvolveu. E agora sim, sou um educador, já entendi a importância da memorização. Como que em sala de aula, muitos educadores às vezes entendem isso, mas memorizam ali um versículo, uma coisa aqui, outra ali. Como fazer isso de maneira consistente? Quais ferramentas podem ser utilizadas? Bom, é muito importante a gente não sobrecarregar a criança de informações. Ela consegue absorver e reproduzir? Sim, ela consegue. Mas não significa que eu tenho que fazer tudo aquilo que eu acho interessante, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer é selecionar o que é essencial. E a gente segue aquele princípio clássico que a qualidade é mais importante do que a quantidade. E na Classical Press, por exemplo, um currículo que já foi estabelecido, já foi sedimentado ao longo dos anos, com fatos sobre cada disciplina. Se você aí quer montar o seu currículo, o que você deve olhar? Quais são aquelas verdades, aqueles conteúdos que são mais importantes, que são mais essenciais, que sem eles, toda aquela área do conhecimento não faz sentido.